Oiê, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo dessa minissérie Amigurumis Sem Segredos. Nela eu mostro como fazer amigurumis perfeitos, mesmo que você nunca tenha feito um, ou nem ao menos tenha crochetado antes. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a Millie, essa gatinha fofolenta. E se eu te disser que só nessa peça de 7 centímetros eu vou te ensinar, além dos princípios básicos de construção de um amigurumi, outras 5 técnicas avançadas diferentes. Surpreendente, né? Enquanto eu estiver te guiando nesse passo a passo, vou ainda te mostrar o porquê eu as escolhi para esse projeto e as alternativas para cada uma delas. Era sobre isso que eu falava no vídeo 2, sobre dominar diversas técnicas para escolher as que melhor se encaixam no seu projeto, no seu trabalho. Agora, se você está aqui e ainda não assistiu os 2 primeiros capítulos dessa minissérie Amigurumis Sem Segredos, eu recomendo fortemente que você assista, pois elas são fundamentais, peça-chave mesmo, para você que deseja fazer amigurumis perfeitos. No vídeo 1, eu conto um pouco da minha história e te mostro por que amigurumi não é brinquedo e por que é importante que você saiba disso na trajetória para fazer um amigurumi perfeito. No vídeo 2, tem depoimentos de pessoas reais que foram impactadas por um amigurumi perfeito e eu então te revelo o que é e como fazer um amigurumi perfeito. Te mostro e explico o porquê. Ao contrário do que já te contaram, não basta replicar uma receita. Lá no segundo vídeo você também encontra um PDF para baixar com a lista de materiais que nós vamos usar na aula de hoje. Então eu repito, se você ainda não assistiu, vai lá agora e assiste. Depois volta aqui e aí a gente faz a Millie juntas. Mas antes da gente iniciar a fazer a nossa gatinha, eu gostaria muito de agradecer os comentários que eu recebi aqui embaixo dos vídeos. Agradecer pelas palavras, pelo carinho, pela energia. Eu li todos eles, respondi muitos. E isso me mostra que você está aí do outro lado aproveitando essa série. Obrigada também por compartilhar com pessoas que você ama e fazer com que esses vídeos cheguem realmente para quem precisa deles, para quem precisa daquele empurrãozinho para começar a fazer amigurumis perfeitos, ou até mesmo para quem precisa desbloquear aquela crença limitante que diz que amigurumis perfeitos não são para ela e ajudando a espalhar ainda mais amor por aí. Agora, é importante que você entenda que com a Millie eu vou te mostrar um pouquinho do método Amigurumis Sem Segredos e o meu método não se trata de te dar uma receita de bolo, de simplesmente replicar o que está sendo mostrado. Imagina que você vai aprender karatê, por exemplo. Se o professor te ensinar uma sequência de chutes e socos, você vai aprender e pode inclusive masterizar essa sequência. Mas se você entrar numa luta, quem sabe até em um campeonato, essa sequência de chutes e socos pode funcionar nos primeiros minutos da luta, mas logo em seguida não vai ser o suficiente. Não interessa o quão boa você for em reproduzir essa sequência. Porque na luta, no campeonato, você tem um adversário real que percebe os seus movimentos e os contra-ataca. E só saber replicar a sequência não é suficiente. Você precisa conhecer e entender os fundamentos. São eles que você tem que praticar, masterizar, porque aí quando você entrar em batalha, você vai contra-atacar. Você vai poder escolher quais golpes aplicar em frente aos movimentos do seu adversário e então vencer o campeonato. E com o método Amigurumis Sem Segredos, eu te ensino os fundamentos para que você os pratique e os masterize e então possa fazer escolhas para que você tenha liberdade de decidir qual técnica vai usar em cada etapa, para que o seu trabalho seja prazeroso e você então faça um amigurumi perfeito. Bora crochetar? Vamos iniciar com a agulha 3 milímetros e com o fio rosinha da referência 3131. A gente inicia a gatinha Millie com um anel mágico, que é a maneira que a maioria dos amigurumis inicia. Então posiciona o teu fio na mão oposta da que tu trabalha, faz uma volta no indicador formando um X com o fio sem apertar, só faz a volta. Aí tu vai segurar com o polegar em cima desse X e passar o fio para trás, então com a tua agulha tu passa por baixo do primeiro, pesca o segundo e torce, ó. Dei a torcidinha, vou pescar o fio que tá lá embaixo do meu dedo e fechar. Aqui eu posso tirar do dedo que já tá firme, tiro esse rabinho daqui
e dou atenção ao meu fio da maneira que é mais confortável para mim, aí tu ajeita como é melhor para ti. Preciso te lembrar que isso aqui não é um ponto, é só a alça inicial. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. E como é que a gente faz isso? A agulha vai passar por dentro do anel e então pescar o fio lá fora. Agora eu tenho as duas alças comuns do ponto baixo, vou laçar o fio e fechar. Então agora temos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer mais 5 aqui dentro para completar então os 6 descritos na receita. Pronto, temos 6 pontos baixos aqui, tecidos dentro do anel mágico. Você pode conferir aqui contando os vizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora a gente fecha o anel mágico. Segura aqui em cima, ó, no ponto no teu trabalho, com a outra mão, puxa e ele se fecha. Mas, ó, não puxa até o final, não zera esse buraquinho, porque senão esse primeiro ponto que tu vai dar aqui da segunda carreira vai ser muito apertado, muito difícil. Fica tranquila, confia em mim, que depois vai ter uma hora que a gente vai zerar e não vai ficar buraquinho nenhum no teu trabalho, tá bom? A segunda carreira é uma carreira só de aumentos. E um aumento que significa que são 2 pontos dentro do mesmo ponto da carreira de base. Então, como nós temos 6 pontos aqui nesse início, nós vamos terminar a segunda carreira com 12 pontos baixos. Então, vamos começar lá, aqui, ó, espetou, viu? Ele já é apertadinho. Se a gente zerar tudo ali, então, fica praticamente impossível. Ajusto o fio para não ficar buraco. E aqui eu tenho um ponto, mas eu preciso de um aumento. Então, eu volto lá no mesmo pontinho. E agora sim eu faço mais um e temos o primeiro aumento. Vamos seguir de novo, ó, o segundo aumento. Um ponto e mais um no mesmo ponto de base, completando 2 aumentos. Seguimos assim, colocando um aumento em cima de cada ponto até terminar a segunda carreira com 12. Aqui temos 12 pontos baixos e nesse momento nós vamos zerar então o anel mágico. Segura entre o teu dedo médio e o polegar, aperta aqui, com a outra mão tu vai puxar até fechar tudinho. Fechou. Eu não uso marcador, eu não gosto, eles me atrapalham, me incomodam, tá? Eu vou usar esse rabinho aqui pra marcar o início e o final das carreiras. Depois, ao longo do trabalho, eu te mostro como isso funciona pra mim. Essa terceira carreira também é uma carreira de aumentos, mas é uma carreira de sequência. Como é que é uma carreira de sequência? Em vez de botar aumento em todos os pontos, nós vamos botar um ponto e no próximo, sim, nós vamos botar um aumento, tá? Então, um ponto baixo e um aumento, e nós vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, 6 vezes. E isso vai nos dar, no final, 18 pontos baixos. Já botei um ponto baixo aqui, agora tá na hora do aumento. E vamos continuar até o final desse jeito. Um ponto baixo e um aumento. Assim. Chegamos no final da terceira carreira, 18 pontos baixos. A quarta carreira também é uma carreira de aumentos sequenciais. Agora, em vez de a gente fazer um ponto baixo em aumento, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e agora nós colocamos um aumento. A sequência dessa carreira, então, é 2 pontos baixos seguidos de um aumento. Nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Completamos essa carreira, então temos 24 pontos baixos e vamos fazer mais uma carreira de aumentos, também sequencial. Só que nessa sequência, eu acho que tu já imaginou se é 1, 2, agora são 3 pontos baixos. 2, 3, e agora uma diminuição. Essa sequência vai ser assim, então. 3 pontos baixos,
Opa, eu falei diminuição, né? É um aumento. Desculpa, perdão. São 3 pontos baixos e um aumento, ó. Deixa eu achar aqui que eu já tô falando e me perdi. Tem um aumento aqui, ó. Consegue perceber que tem 2 pontinhos juntos? E aqui 1, 2, 3 pontos. Agora tá na hora do aumento. A gente coloca o aumento aqui. E vamos lá na mesma sequência. 3 pontos baixos e um aumento. Até completar a carreira. Pronto, terminamos a nossa sequência de aumentos. É isso que nós vamos aumentar, não vamos botar mais nenhum aumento aqui na gatinha. Agora começam as nossas carreiras sem aumentos nem diminuições, carreiras retas que a gente chama. Ó, aqui lembra que eu te falei que eu ia te mostrar como é que funcionava pra mim a questão do rabinho de marcador, sem usar o marcador daqueles de plástico? Então aqui, ó, eu coloquei ele na segunda carreira logo que terminou ela. E aí eu sigo uma linha imaginária aqui, ó, eu tenho outro ponto aqui, eu sei que aqui terminou. Se quiser fazer assim também, ó, dá pra ver. E quando termino as carreiras de aumento, começam as carreiras retas, eu vou lá e busco ele pra mudar ele de lugar e facilitar a minha contagem. Eu tiro ele lá de trás e boto ele aqui pra frente de novo. Dessa forma, eu não preciso mais contar essas carreiras aqui, eu só conto as carreiras que não tem aumento nem diminuição. Pra mim funciona bem legal. Se tu te adapta ao marcador, usa ele também, a gente tem que fazer o que é melhor pra nós. Mas experimenta usar o rabinho que tu vai ver que é legal também. Eu gosto, acho uma vantagem, porque aí eu só vou tecendo, não tem que ficar trocando a cada carreira que faz. Então agora nós vamos tecer 3 carreiras sem aumentos nem diminuições. Vão ser 3 carreiras de 30 pontos baixos. Ponto sobre ponto, vai feliz, segue toda a vida, como dizem aqui em Santa Catarina, até finalizar as 3 carreiras com 30 pontos baixos. Você vai perceber que à medida que a primeira carreira sem aumentos vai se completando, a peça vai fechando, ó, vai fazendo o copinho. Nessa hora, eu gosto de virar assim já o trabalho, porque fica ruim trabalhar por dentro, né? Eu prefiro trabalhar assim por fora, é muito mais agradável, mais confortável. Então, é uma boa ideia já no finalzinho da primeira carreira sem aumentos, virar a peça e então seguir tecendo aqui por fora sem ela viradinha, tá? Com as 3 carreiras sem aumentos finalizadas, aqui eu vou contar. Tem 1, 2, 3. 3 carreiras finalizadas. A gente termina a bundinha, o vestidinho da gatinha. Olha aqui, ó. É essa parte aqui que a gente tá fazendo. Vou até deixar ela nos olhando aqui, ó. Assim a gente vai cortar o fio. Vou puxar aqui pra não perder esse ponto. Deixar minha agulha do ladinho. E vamos cortar o fio. Não corta um fio muito curto, porque a gente vai precisar trabalhar essa peça, porque nós vamos fazer uma troca de cores muito especial. Puxa o fio, vou pegar uma agulha de tapeceiro e passar esse fio aqui. Ó, um truque para passar o fio na agulha. Bota a agulha aqui em cima, puxa o fio para cima aqui, ó, e faz uma força. Fica apertando lá e aí passa o fio lá dentro do buraquinho da agulha, ó. Pronto, passou. Aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai finalizar essa peça como se fosse uma peça aberta. Vira o trabalho, olha por cima dele aqui, ó, arruma o teu último ponto e identifica o próximo dele. Nós vamos pular esse ponto e vamos chegar no segundo depois da tua finalização e passar com a agulha aqui, ó, por baixo dos 2 vezinhos das 2 alças. Puxei. Puxar um pouquinho mais sem força para não franzir e vou voltar com a minha agulha exatamente aqui da onde tá saindo o fio, tá vendo? Vou puxar de novo e aperta e olha só que massa isso. Eu fiquei com uma simulação de ponto baixo, exatamente o mesmo vezinho que eu tenho em todas, olha só. Não dá para identificar, né, onde é que começou e onde é que terminou. Eu acho muito legal essa finalização de peças abertas aqui. Agora, nós vamos prender esse fio para quando a gente for fazer os próximos pontos da troca de cor, não puxar, não soltar, tá? Vamos dar um nozinho aqui. Como é uma peça que a gente vai fechar,
Não precisa esconder o fio, é só dar o nó mesmo. E depois esse rabinho que fica aqui, ele se junta com a fibra e não vai aparecer, não vai nos atrapalhar nem incomodar o acabamento. Ó, se fosse uma peça aberta, tava prontinha. Só que nós vamos fazer uma troca de cor muito legal, que vai nos ajudar na hora da gente fazer esse saiote dela aqui. Além de deixar esse acabamento aqui, ó, que parece que é uma costura, parece que é realmente duas partes, e não somente o corpinho dela que tá aqui, dá um acabamento bem legalzinho. É nessa alça que a gente vai costurar o saiote dela por cima. Agora, então, a gente vai inserir a nova cor. Mas nós não vamos continuar trabalhando a partir daqui, que foi onde a gente finalizou, porque essa voltinha tá suave, que a gente suavizou o degrau do crochê espiral. Mas se eu botar aqui, começar aqui, vai evidenciar ele de novo e não é isso que a gente quer. Então, procura um ponto aleatório aí, pode ser um ponto oposto. Só que eu não vou pegar o ponto aqui, ó, o ponto cheio. Nós vamos pegar o ponto só pela alça de trás. Como é que eu faço isso? Boto por cima a agulha aqui e espeto. Peguei só a alça de trás na minha agulha. Vou buscar o meu fio branco, ó, dar uma laçada nele aqui. Pronto, eu tenho a alça inicial para começar, então, a tecer o fio branco junto desse corpinho da gatinha. Agora, nós vamos fazer somente pontos baixíssimos pela alça de trás. Bem específico, vamos lá, ó. Pega no meio do ponto, para pegar só a alça de trás e já fecha. Esse é o ponto baixíssimo. Só que aqui tu vai ter que fazer os pontos mais frouxos, tá? Não faz eles apertadinhos, porque senão vai acinturar. O ponto baixíssimo, ele naturalmente já é um ponto mais apertado. Se então tu fizer ele naturalmente, ele vai apertar, vai acinturar isso aqui e não é o que a gente quer. Então segue fazendo o ponto baixíssimo na alça de trás até o final dessa carreira. E lembra de fazer frouxinho, tá? Finalizando a carreira de número 9, nós temos essa aparência. Essa troca de cor é muito especial, que além dela deixar essa alcinha que vai te facilitar, ela, ó, deixa muito suave o degrauzinho, é praticamente imperceptível com a peça pronta. Lá no Amigurumi Sem Segredos, eu te explico mais 3 maneiras de mudar de cores. Sim, existem mais 3 formas de fazer uma troca de cor numa peça. E aí tu vai saber qual tu vai escolher para cada projeto, qual é mais adequada. Aqui eu escolhi usar essa não só pelo acabamento diferenciado, mas porque essa alcinha aqui vai nos ajudar na hora de fazer o saiote. Na carreira número 10, então, nós vamos fazer pontos baixos agora, não são mais baixíssimos, mas ainda vamos continuar tecendo pela alça de trás somente. Tá? Então, agora pode fazer o teu ponto normal, não precisa mais fazer o ponto frouxo, mas ainda tem que ser pela alça de trás. Então, são pontos baixos sobre os pontos baixíssimos aqui, por toda a volta, pela alça de trás, até o final da 10ª carreira. Finalizada, então, a 10ª carreira, olha como ficou legal esse acabamento aqui que essa troca de cor faz. Faz essas 2 alcinhas e fica muito gracioso, um acabamento retinho, ó. Isso pra fazer uma roupinha, mesmo sem o saiote, pra fazer uma roupinha. Imagina que isso aqui é um pezinho de um bichinho e aqui sobe a perna. Fica muito gracioso. Eu gosto muito dessa troca de cores. Na realidade, eu gosto de todas, né? Cada uma tem um propósito, cada um tem um princípio. Por isso que é muito legal a gente saber todas elas. Agora, nós vamos seguir tecendo ponto baixo sobre ponto baixo, agora o ponto cheio mesmo, ou seja, o ponto aqui, ó, por dentro. Vou pegar todo ele, não é só mais na alça de trás, até a gente completar mais 8 carreiras. Então, são 8 carreiras subindo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no final das 8 carreiras aqui, ó. Ó, só você encontrar o comecinho, se você tá usando o marcador, você sabe onde é que tá. Se você não usou, é só encontrar esse pequeno degrauzinho aqui, eu sei onde é que começou
a minha carreira. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completinho. Agora, nós vamos deixar um fio bem longo, longo mesmo, esse é maior do que os últimos, porque nós vamos depois costurar toda essa parte. Então, tem que ter um fio comprido pra gente poder fazer isso sem sofrer com a agulha presa pela linha curta. E a gente puxa tudo pra tirar. Nós não vamos rechear ainda, porque a gente ainda tem que fazer esse saiote da nossa gatinha. Então, é melhor a gente tecer com a peça vazia do que com a peça cheia. Vamos voltar com o fio rosa? Vamos, então, tecer aqui dentro dessas alcinhas. Pega o teu fio rosa, ó, deixa um fio mais comprido aqui pro lado de cá. Escolhe qualquer ponto aleatoriamente, qualquer alça, né? Espeta a tua agulha lá e puxa formando a tua alcinha inicial para fazer o ponto. Arruma o fio na tua mão, pega o próximo, a alça seguinte, já deixa o teu rabinho aqui, o rabinho do fio, né, por cima pra gente já prender junto e fecha um ponto baixo aqui. Já prendeu lá. Agora, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos dentro dessa mesma alcinha, porque o que vai dar esse efeito de tutu, assim, no saiote dela, são 3 pontos dentro do mesmo ponto de base, tá? Dentro da mesma alcinha. Vai fazer esse efeito, assim, rodadinho de tutu. Então, a gente vai alcinha por alcinha, fazendo 3 dentro de cada um. Assim. A volta toda, pegando a alcinha cor de rosa e fazendo 3 pontos baixos dentro de cada um delas. Ó, aqui eu já prendi o suficiente, esse rabinho aqui do fio já tá preso e a gente pode botar ele pra dentro. Como é que faço? Bota a agulha por dentro aqui da peça e espeta lá fora, ó, aqui bem embaixo da alcinha, tá vendo que eu tô embaixo da alcinha aqui? E puxa o teu fio lá pra dentro, assim, aí a fibra vai segurar ele não vai soltar mais, e isso te evitou de ter que pegar a agulha de tapeceiro, pegar o fio, enfiar o fio, preparar o fio, esconder o fio. Já fica pronto. Segue toda a volta, então, 3 pontos baixos dentro de cada alcinha do saiote da Mili. Chegando aqui no final, lembra que na primeira alça a gente não deu ponto, a gente só fez a alça inicial, então tem que fazer também os 3 pontinhos aqui dentro, porque senão essa parte vai ficar reta, não vai rococosar. Pronto, terminei. Agora vamos deixar um fio longo, não precisa tão longo quanto o branco, mas precisa ser longo pra gente finalizar esse saiote. Solta aqui, agulha de tapeceiro. Agora olha de cima de novo. É a mesma estratégia que a gente fez pra troca de cores, tá? A gente vai simular aqui uma alcinha de ponto. Então, meu ponto do lado é esse, eu vou pular pra esse aqui. Passo o fio, passei o fio ali e vou voltar com ele por dentro da onde ele saiu. Aqui parece que tá errado, mas é por causa do frufru, tá? Então, é assim mesmo, vai ficar rosquinha. Passo aqui, ó, por dentro dos 2 pontos, escapou? 1, 2, beleza. Tirei aqui e agora eu vou passar aqui pra dentro. Assim. Aqui. Escondi o fio, esse restinho de fio aí fica lá dentro da peça junto com a fibra. Antes da gente continuar aqui a rechear a Mili e fechar ela, deixa eu te mostrar tudo que a gente teria que fazer se a gente não usasse essa troca de cores especial aqui que eu trouxe pra ti nessa aula. Eu fiz uma milizinha com a troca de cores simples, tá vendo? Até aquela que deixa degrauzinho, só peguei o outro fio, teci ela aqui. Aí, eu não tenho a alça aqui, ó, pra tecer, como a gente fez aqui, tá vendo? É reto, não tenho o que fazer aqui. Então, eu tenho que fazer, pra esse tipo de troca de cor, eu teria que fazer as correntinhas do tamanho da volta aqui, que são 30 no caso, 30 correntinhas, e depois volta tecendo 3 pontos dentro de cada correntinha, que é frouxo, que é solto. Eu não gosto, me incomoda, né? E ainda depois, pegar esse saiote aqui, botar aqui na gatinha, ajustar e ainda vir com a agulha de tapeceiro e costurar ponto por ponto para ficar firme aqui e não sair. Eu prefiro muito mais já fazer assim, fora que aqui a gente não tem esse acabamento incrível
que fica aqui, que parece mesmo que ela tá usando uma roupinha. É isso que eu te falo, que é muito legal da gente conhecer as técnicas, conhecer mais de uma técnica para poder escolher o que funciona melhor para cada projeto. Vamos rechear. Tô com a fibra. Ó, pega aqui, enrola na mão para diminuir a quantidade de fiapo que fica solto. Assim, aperta bem, para que aqui a bundinha dela fique bem redondinha. É aí que tá a gracinha da Mili. Uma gorducha. Assim, dá uma testada, porque senão vai dificultar na hora da gente costurar. Olha uma vez, deixei meu fio lá dentro. Puxa. Aí, pronto. Antes da gente costurar, dá uma olhada. Tá vendo os fiapos que ficam aqui da fibra? Isso que a gente enroscou ele na mão. Se a gente não tivesse enroscado, tava tudo peludo. Então, antes de tu começar a costurar, ajeita a fibra lá dentro, dá uma observada, bota a tua mão assim junto, ó. E olha, ver se não tem fiapo saindo pra fora. Aí, não tem. Podemos começar a costurar. Vou pegar a agulha de tapeceiro novamente. Passei aqui e agora a gente vai costurar. O jeito melhor de costurar aqui a Mili, ó, você vai juntar esse ponto final, tem que ficar bem no cantinho, porque a gente vai costurar ela de fora a fora, tá? Então, aqui, o jeito que eu achei melhor de costurar ela, bota o dedo lá dentro, empurra essa fibra pra fora, pega a alcinha aqui de fora do ponto e pega a alcinha de fora do outro ponto, lá do outro lado, aqui, e puxa. Puxa com firmeza, mas não puxa pra deixar franzido, tá? Não puxa com tanta força assim. E assim vai até o final, pegando a alça de fora de um lado e a alça de fora do outro. Agora que eu tô com ela assim, eu vejo se eu preciso de mais um pouco de fibra. Eu acho que vai precisar, então eu venho aqui, ó, porque eu ainda tenho buraquinho, e boto mais. Me facilitou ali na hora de costurar, que não ficou a fibra me incomodando, e eu ainda tenho espaço pra rechear ela mais um pouquinho. Ajusta aqui a tua costura, se soltou como a minha, arruma lá a fibra aqui dentro e continua até fechar. Fechei o último ponto, ajeita ela, puxa as orelhinhas pra cá, ó, e passa o fio lá pra dentro, aqui por trás. Sai com ele lá aleatório, não puxa tudo, senão vai puxar a orelhinha, e vai fazendo meio que um zigue-zague aqui por dentro, pra que a fibra segure o fio, assim não vai soltar. Eu venho com a minha tesoura, dou uma empurradinha aqui, ó. Cuida pra não cortar o teu ponto. Agora, pra fazer o rabinho da Mili, a gente vai voltar com fio branco e fazer um nó corrediço. Então, vai lá, faz um E com teu fio, com o fio do novelo passando por cima e pesca ele assim, ó, lá na agulha. Pronto, temos o nó corrediço. Agora, a gente tem que ajustar. Pronto, ajustei. Esse rabinho comprido aqui é importante que depois a gente vai costurar o rabinho lá nela, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer correntinhas, 13 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, o que nós vamos fazer aqui é uma técnica que eu chamei de correntinha dupla. Lá no meu canal do YouTube tem bem detalhado como é que faz essa correntinha dupla, tá? Aqui eu vou fazer rapidamente, eu troquei. Você viu que eu tava trabalhando com a agulha de número 3. Eu vou trocar para agulha 2,5, porque vai facilitar o trabalho. Você consegue fazer com a 3? Consegue, mas vai dar mais trabalho, tá? Então, eu vou voltar aqui, vou pular esse ponto, tá vendo? As correntinhas estão aqui. Normalmente, a gente trabalharia aqui, ó, nessa alça. Mas, para fazer a correntinha dupla, a gente vai virar de ladinho
e vai pegar essa terceira alça. Vou botar mais pertinho pra gente conseguir ver. Correntinha normal, aquela forma de trancinha, gira ela pro lado. E é essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Parece uma corcundinha. É aqui que a gente vai espetar a nossa agulha. E então puxar o fio que vem lá do novelo. Tá vendo? E fazer um baixíssimo aqui, já vai direto, tá? E assim a gente vai em todas essas corcundinhas aqui, que eu chamo de terceira alça, fazer o ponto baixíssimo até o final. Por isso que eu troquei para agulha menor, porque facilita. Se eu vier com a agulha maior aqui, vai ficar justo. Então, se tu não tiver agulha menor por aí, não tem problema, não precisa comprar uma só para fazer isso, tá? Aí, quando tu estiver fazendo as correntinhas, faz um ponto mais frouxo, faz elas mais frouxas do que tu normalmente faz, para daí facilitar para essa corcundinha aqui, para essa terceira alça, não ficar tão apertada, tá? E fechou. É isso aí o rabinho dela. Deixa um fio comprido também, para conseguir costurar e não sofrer na hora da costura. Puxou. É uma costura simples, tá? Não tem segredo, só vai medir a metade aqui e vai então pegar a tua agulha de tapeceiro e costurar. Normalmente, se a gente não fosse fazer o rabinho da Mili e quisesse só fazer essa correntinha dupla, era só puxar que ela ficava retinha. Mas assim dá um movimento gracioso pra ela, né? Então é só costurar ali e tá pronto, não tem mistério. Pra gente fazer a alcinha do chaveiro, essa alcinha, a gente vai usar a mesma técnica da correntinha dupla, só que aqui eu usei um fio mais fino, tá? Eu usei o fio para agulha 1,75, para ficar mais delicadinho, senão ia ficar muito grosso. Preparada aqui já, então, a alcinha, o início dela. Eu tenho 15 correntinhas feitas nesse fio, que é a mesma cor do rosa do saiote, só que ela é para agulha 1,75, e eu fiz elas com a agulha 2, tá? Aí eu vou soltar e vou dar continuidade com a agulha 1,75, pelo mesmo motivo da corcunda aqui, da terceira alça ser apertadinha, assim facilita muito o trabalho. Só que em vez de eu seguir tecendo já logo na primeira corrente, como a gente fez ali no rabinho, nós vamos pular 5 correntinhas a partir da agulha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Na sexta correntinha é que eu vou pegar a terceira alça. Aqui, ó, nessa aqui. Então, eu vou puxar nela, ajustei aqui que acabou afrouxando na hora que eu contei, e fechei o baixíssimo ali na terceira alça. Agora sim, eu sigo fazendo até o final, como a gente fez o rabinho. Aqui, deixa eu te mostrar por que eu chamei de correntinha dupla essa técnica, porque ele parece uma correntinha dos dois lados, ó, tá vendo? Tem correntinha de ida e correntinha de volta, fica roliço, fica bem legal. Então, você vai botar a argola do chaveiro aqui e depois vai costurar a alcinha aqui em cima da gatinha. Eu vou voltar com tudo isso costurado pra gente fazer, então, os bordados das feições. Já passei minha argolinha de chaveiro aqui pela alça, costurei a alça, costurei o rabinho, deixa eu te mostrar aonde eu costurei eles. Ó, vê a simetria aqui no meio, levanta um pouco o saiote dela e é na carreira de baixo, ó, que eu costuro. Não é que tá feito o saiote, não é que tá tecido o saiote, mas na de baixo. E aqui a alça do chaveiro, a gente tem a costura, onde a gente fechou a peça, então é na carreira de trás da costura, que eu prendi bem no meinho o chaveiro. Vamos agora dar uma carinha pra essa fofura dessa gatinha. A gente vai usar o fio bem fininho, aquele pra agulha 1,25, mas vamos botar duplo na agulha. Aqui, ó, as duas pontas aqui, você une as duas pontas e lá do outro lado fica com uma alça ou uma argola. Então, a gente vai contar a partir da costura aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras pra baixo. É nessa carreira aqui que a gente vai bordar os olhinhos. Achei o meio, 1, 2, 3 pontos. Vou espetar minha agulha aqui e até o ponto de baixo. Deixo a alcinha lá, passa a agulha no meio e puxa. Direciona essa alça pra baixo, vou passar a agulha por baixo aqui de tudo isso e sair lá em cima de novo no mesmo ponto que a gente entrou. Dessa forma, a gente tem o fio preso sem precisar dar nó nenhum.
Vamos passar de novo aqui e vou sair lá no outro lado. É a mesma linha, só que aqui no meio, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai sair com o ponto. Então, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância entre um olho e outro. E agora, eu vou repetir o processo. Vou dar 2 voltas aqui, pra gente ter 2 olhinhos iguais. Ó, arruma o fio, se ele tiver torcido assim, distorce ele, bota a mão em cima, ó, que mantém, garante que ele vai ficar retinho, que não vai ficar torcido. Agora, sai lá de novo no primeiro olhinho que a gente fez, que a gente vai dar os cílios, botar os cílios nela aqui. Vamos arrumar pra ficar mais expressivo esse olho. Ó, você passa a agulha ali e ajeita. Passa a agulha aqui e ajeita. Pronto. Para os cílios, agora, a gente vai deixar fio simples na agulha, então, a gente tira um. Vamos deixar um só aqui. Esse tu tira daqui para não ficar atrapalhando o caminho, bota ele pra lá, depois a gente vai esconder ele. Para os cílios de cima, a gente vai contar aqui 1, 2, 3 pontos e sobe um. Aqui é o lugar dos cílios de cima. Volta lá pra saída do olho. Ajeita direitinho, sempre com cuidado e com capricho. E os cílios de baixo ficou torcido aqui, ó, eu passei por cima, então eu vou voltar com a agulha aqui, passar por baixo, porque senão vai ficar esquisito. Agora sim. Ó, ajeita bem e vou contar, então, a partir do olho, 1, 2, e vou botar bem no meio desse ponto aqui. Agora, eu volto lá pra parte de cima do segundo olhinho, puxei, ó, viu? E vamos, então, contar. 1, 2, 3 pra cima, aqui, e vou voltar lá no olho. E agora, conto de novo, 1, 2, aqui, nesse ponto, no meio do ponto, não é depois dele, tá? E vou jogar esse fio aqui pra trás, assim. Esse outro que sobrou, a gente coloca na agulha novamente e joga lá pra aquele ponto onde a gente saiu com o que a gente fez os cílios. Pode manter a agulha no fio aqui, vou dar um nozinho. Não aperta muito pra não repuxar, tá? Senão vai puxar lá os cílios, 2 nozinhos é o suficiente. Agora, eu vou passar com a agulha no mesmo lugar que saiu aqui e vou botar ele lá pra baixo. Aí, eu puxo, vou espetar, deixar minha agulha presa aqui. Vou cortar esse fio, dou uma puxadinha nele, ó, porque agora daí, quando a gente for puxar, ele escondeu, viu? Cortei também, agora pra sumir essa sombra que ficou, só apertar. E o fiozinho ficou escondido lá, e a Mili já tem olhinhos. Vamos partir pro focinho. Já tô com o fio duplo, o rosinha fininho aqui na minha agulha. E vamos lá, medir a metade, bem na metadinha aqui. Eu tô na linha de baixo do olho, eu vou descer um ponto bem no meio desse ponto aqui. Eu vou botar minha agulha na diagonal pro ponto do lado, eu vou sair. Do mesmo jeito que a gente fez com o olhinho, deixa a alça, passa a agulha pelo meio e puxa lá, direciona lá para aquele lado. Vou espetar a minha agulha aqui no mesmo lugar e vou pular, ó, aqui, ó. Pulei um ponto, vou sair no ponto seguinte. Assim, vou ajeitar, os fios ficaram separados, a gente arruma. E vou sair aqui embaixo de novo. E depois daqui de baixo, eu saio no meio. Aqui, a gente vai fechando o focinho nesse processo. Sempre cuida para que o fio não fique torcido, porque fica uma aparência muito estranha se ficar torcido. Conduz o fio também, tá? Para que ele vá onde tu quer. Aqui eu queria fechar, então eu trouxe ele mais pro lado. Aqui eu quero fechar, eu vou trazer ele mais pro lado. Agora eu abro esse fio aqui, separo os dois. Vou passar aqui no meio e vou sair lá na ponta. Ajeita. E essa ponta aqui, vem aqui em cima. A gente fecha e ajeita. Sempre ajeitando. Sempre o capricho, o cuidado com a peça. É só esconder o fio aqui. Faz aquele zigue-zague. Assim.
E tá pronta a nossa gatinha, tá pronta a nossa Millie. Eu não me canso de achar incrível o poder de transformar fios sem forma em coisas tão fofolentas como a Millie. Fala sério, é muito amor. Amor que vem acompanhado de uma sensação indescritível de autoconfiança, de eu posso, eu consigo, seguido da vontade de quero mais. E se você ainda tem aquela vozinha aí dentro se perguntando se isso funcionaria com você, se crochê e amigurumi é pra você, se você tem esse obstáculo na sua mente, eu sei como você se sente, porque foi esse obstáculo que me afastou do crochê por muitos anos. Por muitos anos eu fiquei paralisada, buscando alternativas que me completassem, que suprissem minha vontade de produzir, em um emprego em uma agência, vivendo uma vida que não necessariamente me satisfazia. Isso custou muito tempo da minha vida. E tempo é uma coisa que não dá para recuperar. Agora, o que me ajudou a vencer esse obstáculo foi lembrar das decisões que foram divisores de água na minha vida. As decisões que causaram profundas mudanças positivas. Desde a pessoa que eu escolhi para casar, da hora que eu escolhi para ter filhos, a minha conversão e a decisão de seguir a Jesus, até aquele conjunto de decisões que me levou a pesquisar sobre materiais de fazer aquele colete azul com verde. E se você é como eu ou a maioria das pessoas, vai perceber que essas decisões que causam profundas mudanças são tomadas sem ter 100% de certeza de sucesso. E se você parar para pensar, vamos lá, pensa aí. Onde é que você estaria se você não tivesse tomado essas decisões? Ou se você tivesse esperado para ter 150% de certeza de sucesso para tomar as decisões da sua vida? Definitivamente, se você é como eu e como a maioria das pessoas, você não estaria onde você está hoje. Quando eu decidi fazer amigurumis, era uma decisão que tinha indicativos de sucesso, mas não tinha certeza. Mas olhando para trás, hoje eu não tenho nem como mensurar os benefícios que essa decisão trouxe para minha vida e para minha família. E o segundo obstáculo que eu costumo escutar é a Mariana, mas eu não tenho nem ideia nem de como começar, não sei como segurar a agulha, que fio escolher. Será que esse tipo de rota que você está sugerindo funcionaria para quem está começando do zero absoluto? E se você está começando do zero absoluto, saiba que você não está sozinha. Existem muitas pessoas que nunca pegaram uma agulha, não têm ideia que elas têm numeração e não sabem o que é uma correntinha ou um ponto baixo, sendo atraídas pelos amigurumis e querendo iniciar no mundo do crochê com eles, por eles. E para essas pessoas eu tenho uma ótima notícia. No Amigurumi Sem Segredos você vai encontrar um módulo inteiro dedicado aos iniciantes, com todos os princípios do crochê explicadinhos passo a passo, bem devagarzinho, para que você aprenda de verdade e vá ganhando confiança, para então no próximo módulo começar a entender a lógica dos amigurumis. E o que é mais legal é que só esse módulo já valeria um curso inteiro, daqueles que se faz normalmente em armarinhos, com a vantagem de você não precisar sair de casa, poder pausar, assistir de novo e quantas vezes quiser, e te habilita a começar a fazer outras peças em crochê que não só os amigurumis. E olha só que legal, esse módulo não serve só para os iniciantes não, serve para quem já pratica, mas ainda não está totalmente segura com as nomenclaturas, com os tipos de pontos e com os acabamentos. Porque com o que você aprende com esse tipo de treinamento, com o que você aprende nas metodologias, nas rotas de aprendizado, isso te põe à frente de mais de 99,99% das pessoas por aí. Agora, um outro tipo de obstáculo que algumas pessoas tropeçam é o seguinte: elas pensam, Mariana, o investimento para adquirir esse tipo de conhecimento é muito fora da minha zona de conforto, é muito grande. E para essas pessoas, eu digo uma frase que um mentor meu me disse uma vez: se você acha que a educação custa caro, experimenta a ignorância. Sobre o fato do Brasil estar em crise. Na crise, o conhecimento é a diferença entre prosperar e quebrar. E eu te digo mais, em tempo de crise as cartas são embaralhadas e as pessoas buscam por alternativas, olham para outros lugares, percebem outras iniciativas, buscam por significado. E que tipo de negócio prospera muito em tempo de crise? Os manufaturados. As pessoas fogem das grandes marcas, evitam as grandes lojas. E o artesanato, a arte em si, por ter esse acolhimento, é valorizada, prospera.
E é muito engraçado, se você ficar atenta, também vai perceber que ao mesmo tempo que eu vejo muita gente reclamando da crise, eu vejo um outro tanto prosperando na crise. E não precisa ir muito longe para encontrar não. Tenho certeza que você segue várias delas no Instagram. Mas eu não quero que você me entenda errado. Não tem mágica. Cada uma dessas pessoas arregaçou as mangas, trabalharam e suaram muito para fazer isso acontecer. E se você acompanhou a hashtag March Meet the Maker, que aconteceu agora no último mês de março, você bem deve ter visto tudo isso. E eu amo quando o esforço de uma artesã é recompensada com progresso, com reconhecimento ao invés de quebra. E se você tiver a oportunidade de me conhecer ao vivo, você vai ver que a minha missão é ajudar as artesãs, crocheteiras, empreendedoras e aspirantes a serem recompensadas com progresso, sem que elas percam a essência de suas famílias, sem que elas percam a essência de quem elas são, sem que elas percam os seus valores. E eu faço isso disponibilizando uma metodologia certeira como Amigurumi Sem Segredos. Mas como eu digo muito para o meu filho, eu posso preparar uma comida deliciosa e te servir o almoço, mas eu não posso comer por você. A escolha de você ultrapassar esse obstáculo é sua. E um próximo obstáculo que pode ser que esteja aí ou não é: mas Mariana, eu não tenho tempo disponível, eu não tenho tempo suficiente disponível para fazer isso funcionar. Para essas pessoas eu digo o seguinte: o Amigurumi Sem Segredos é um treinamento 100% online que você pode fazer do conforto da sua casa no tempo que você quiser. Isso é, se você tem muito tempo, você vai poder fazer ele mais rapidamente. Mas se você não tem tempo, isso é, se você tem 5 minutos por dia, você pode fazer esse treinamento 5 minutos por dia. Porque lembra, rumo ao Amigurumi perfeito, progressão e direção são mais importantes do que velocidade. Ponto a ponto, passo a passo, em evolução constante, para que o aprendizado seja real e perpétuo. Até porque a gente tem uma grande vantagem, que os amigurumis são na sua maioria pequenininhos e exigem pouco material. Assim, você pode sempre levar na bolsa e fazer toda vez que der um tempinho, seja no ônibus, no intervalo do trabalho, se você trabalha fora, e até mesmo enquanto você prepara o almoço da sua família e espera a carne assar no forno. Do jeito que o Amigurumi Sem Segredos funciona, você pode errar e ainda assim ter sucesso, fazer amigurumis incríveis, e isso por causa da visão de longo prazo. Talvez você tenha notado, talvez não, mas eu já repliquei o meu método diversas vezes. Eu vou te falar, não é necessariamente difícil ensinar uma pessoa a fazer um amigurumi incrível uma única vez, seguindo uma receita, mas o que eu mais gosto do Amigurumi Sem Segredos é que ele não faz só isso, ele ensina a pessoa a fazer amigurumis que propulsionam o seu crescimento. Você vai crescendo de amigurumi em amigurumi. Por exemplo, quando eu te ensino a fazer um amigurumi aqui, eu não estou pensando nesse amigurumi, eu estou pensando 2, 3 amigurumis na frente. Eu penso em quais são as técnicas que eu posso te apresentar aqui, que vão aprimorar o teu trabalho e gerar resultados ainda mais incríveis no futuro. E quais são as decisões que você vai tomar aqui, que podem gerar, vamos dizer assim, um bom resultado no curto prazo, imediatamente. Como no caso da Mili, que a gente acabou de fazer junta. Cada detalhe da gatinha foi pensado para que você aprendesse essas técnicas, para que no próximo amigurumi você possa treinar e avançar mais. E o Amigurumi Sem Segredos orquestra o aprendizado para que esses conhecimentos, essas decisões sejam propulsores, trampolins de outras peças, de bichinhos e bonecas cada vez mais fofos, mais graciosos, mais perfeitos. E é aí que está o segredo da arte. Foi isso que possibilitou a Maricota crescer. Foi isso que me deu autonomia para executar qualquer receita, adaptá-las para os meus objetivos e até mesmo criar as minhas próprias receitas. Como diria Albert Einstein, uma mente que se expande a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Ou como eu costumo dizer para o meu filho, quando você vê uma coisa, não dá para desver, não tem como, e o conhecimento é seu. E como o Amigurumi Sem Segredos é um treinamento 100% online, você vai poder adaptar o curso ao seu tempo. Vai poder ver e rever as aulas, pausar os vídeos, fazer com calma, então dá play e continuar assistindo de onde quer que você estiver. Deixa eu te mostrar a família de milhas que eu fiz por aqui. Essa aqui eu não fiz vestido nela, botei só o saiote, o mesmo processo. Eu fiz uma milha tigresa, bem fofura, ó. A expressão é diferente, eu quero te mostrar isso também, como a expressão
muda um bichinho, muda completamente. Expressão e as cores são algo que tu precisa explorar. E eu te ensino isso em detalhes no Amigurumi Sem Segredos. Tem um módulo específico para expressão facial. Chuva de milhas para você. Mudei a cor da roupinha, do pelo, as feições e assim criei várias outras gatinhas. Faz esse exercício também. Isso, além de te encher de fofuras, te dá a oportunidade de customizar suas peças, de oferecer para os seus clientes o que eles realmente querem. E essa é uma sensação muito boa para se ter. E antes de terminar, eu queria te dizer que publicar esses vídeos tem sido uma experiência intensamente positiva para mim. Assim, não me leva a mal. Eu amo a vida que Maricota tem me proporcionado. Eu amo trabalhar fazendo encomendas, entendendo a necessidade de cada cliente, festejando as suas conquistas, esperando seus bebês junto com elas. E eu amo fazer isso de onde eu quero, de onde eu estiver. Mas o que me dá mais energia, ainda mais motivação, é ter a oportunidade de passar e ensinar as pessoas a terem esse tipo de transformação na vida delas também. E agora, se você está pronta para disputar uma vaga no Amigurumi Sem Segredos, fica ligada na sua caixa de e-mail. Eu vou abrir as inscrições do Amigurumi Sem Segredos em alguns dias. E quando eu abrir, eu vou te enviar um e-mail com um link de inscrição. O Amigurumi Sem Segredos é um programa 100% online que pode ser feito de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. Mas por enquanto, rola essa página para baixo, deixa um comentário e me conta como foi a tua experiência fazendo a Mili. Eu vou fazer o possível para ler a maioria de comentários até o dia das inscrições. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.